eu vou começar falando sobre esses 3 fatos interessantes sobre os óleos essenciais. Se vocês saírem daqui hoje entendendo esses 3 fatos, eu vou estar muito feliz, tá, que a gente tem a nossa missão foi cumprida aqui, tá. O primeiro fato, que eu quero trazer para vocês, sobre os óleos essenciais, que eles são mais seguros que medicamentos de farmácia. Olha só que impactante essa informação. Os óleos essenciais são mais seguros que medicamentos de farmácia. Porque eles são, primeiro, né, eles são, biologicamente aceitáveis, né, o nosso corpo entende que o óleo essencial, que é o extrato puro da planta, né, a parte monológica da planta, o nosso corpo entende que, todos os componentes fazem parte da biologia, né, da nossa vida e são extremamente bem aceitos pelo nosso corpo, né, pela nossa mente. Então, esses mecanismos de defesa da planta também atuam nas nossas células. Então isso é muito legal, muito impactante para que a gente comece a falar, o porquê que esses óleos essenciais fazem, né, um trabalho muito legal e são considerados aí a nossa farmacia natural, né. São altamente concentrados, então tudo que vem dentro desses frascos, né, que vocês vão ver bastante hoje, é é 100% natural. Então, o que tem ali dentro não tem nenhum tipo de, diluição, não tem nenhum tipo de adulteração. Então os óleos da Doterra são os únicos óleos no Brasil hoje que são 100% puros e são 100%, concentrados da planta, tá? Os óleos essenciais, eles são encontrados em sementes, cascas, caules, raízes, flores e outras partes da planta, né. Em cada parte da planta tem um tipo de óleo essencial. Então, por exemplo, o óleo essencial que atua na polinização, né, na atração de agentes polinizadores. Esses óleos essenciais, eles são altamente afrodisíacos para o ser humano, né. Alguns atuam na regeneração das plantas, então esses são, agentes de cura, de regeneração do nosso corpo, de células, como os óleos anti-inflamatórios, os óleos, antibióticos, etcétera, né. E esses compostos protegem as plantas contra ameaças ambientais, alteração de clima, pragas, todos os tipos de problemas que as plantas podem ter, as plantas aromáticas, eh de agrotóxicos, alguma coisa assim, né, problemas do solo, os óleos essenciais vão e conseguem equilibrar a planta. Então, todas as plantas que têm cheiro têm óleos essenciais. E se não fossem os óleos essenciais, essas plantas não sobreviveriam, elas não se reproduziriam, certo? E aí, esse estudo foi feito pensando o seguinte: "Pô, será que isso tudo faz bem também para o ser humano?" E há 70 anos que é feito esse estudo de aromaterapia, e hoje esse estudo está muito avançado, a parte médica já está usando, odontológica, a parte farmacêutica, a parte nutricional. Então a gente está vivendo realmente um momento muito bacana das soluções naturais, certo? Esse óleo que está na tela, que é o óleo de hortelã-pimenta, quando a gente está no presencial, a gente faz uma brincadeira, né, a gente faz uma experiência com esse óleo, que é um óleo extremamente concentrado, uma gota desse óleo equivale a 28 xícaras de chá, né, do hortelã. Então imagina, o hortelã é ótimo para gripe, ele é antiviral, né, ele é um potente antiviral. Então se você usa uma gota diretamente na boca ou num chá, né, e você atua também com inalação, atua passando no corpo, você vai também estar municiando o teu corpo desses antivirais naturais, que é o hortelã-pimenta. Além disso, ele é um analgésico muito potente, ele pode ser usado para dores de cabeça, para dores no corpo, né, dentro de protocolos que a gente, pode, obviamente, passar para vocês no privado depois, né. São protocolos individuais e cada um precisa de um tanto de óleo para analgesia, de um tanto de óleo para equilíbrio, de um tanto de óleo para anti-inflamatório. Então a gente vai ajeitando isso à medida que, né, os nossos clientes e parceiros vão precisando, tá bom? E o hortelã-pimenta também ele é muito bom para a parte digestiva, tanto que ele é parte integrante de um blend que a gente chama de Zengest. Esse blend é um blend muito poderoso para todo o trato gastrointestinal, né, então parte de estômago, intestino, principalmente, tanto o hortelã quanto o Zengest
são muito afetados por esse óleo positivamente, tá? Então, realmente, esse é o primeiro fato que eu quero trazer para vocês. Os óleos essenciais, eles são mais seguros que os medicamentos de farmácia. E eu vou dar um dado para vocês. Por que que eles são mais seguros? Porque desde o plantio, a extração da planta, até o invase e a distribuição do óleo, não existe nenhum tipo de contaminante. Todo esse processo é monitorado. A Doterra tem um processo de controle de qualidade muito forte, que é chamado de CPTG. A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas esse processo garante que a pureza desse óleo, né, traga para a gente os melhores graus terapêuticos da planta. E a gente pode se beneficiar desse óleo muito grandemente. Então, esse óleo é um carro-chefe nosso, tá? É um óleo que todo mundo que está na Doterra usa quase que diariamente. Realmente é um óleo que eu amo. E agora também lançou o Super Mint, que são 4 mentas. Além do Peppermint, são outras 3 mentas, que também atuam aí como uma sinergia para a mesma ideia, né, desse tipo de equilíbrio que o hortelã favorece, tá bom? Outro, fato muito importante e interessante é que eles são mais baratos que os medicamentos de farmácia. Olha só, quando a gente pensa em, medicamentos, a gente pensa em controle de sintomas, a gente pensa de melhorias de doenças, né. Então a gente já tem uma doença instalada e a gente vai tomar aqueles medicamentos para controle daqueles sintomas, buscando uma cura, mas necessariamente com medicamentos alopáticos, a gente vai ter efeitos colaterais. Com óleos essenciais, a gente não tem efeitos colaterais. Então, eles são livres de efeitos colaterais, né? O óleo essencial, por exemplo, ele não vem com bula. Então, o fato dele não vir com bula significa que ele não tem nenhum tipo de efeito colateral que foi estudado, que foi visto em estudos de largo espectro, né? Então, realmente, o óleo essencial ele é muito seguro e muito barato para ser usado, né? Obviamente que eles não são substitutos dos medicamentos, mas eles atuam na prevenção. Então, quanto mais atenção a gente dá na prevenção, menos a gente gasta com os médicos, menos a gente gasta com remédios e menos a gente gasta na farmácia, que a gente sabe que ao longo da vida a gente vai aumentando o nosso gasto com farmácia, né? Então, a gente, com a atenção na prevenção, a gente diminui esses gastos com remédios, médicos, farmácias, dentistas, etc e tal, protocolos para limpeza bucal, né, a gente até teve uma aula ontem sobre isso. É muito interessante, tá, pessoal? A gente consegue aí fazer muitas coisas com os óleos essenciais. Bom disso, eles é que são 100% naturais, sem nenhum sintético, e eles são extremamente acessíveis. Por exemplo, se você pegar um tratamento para sinusite, né, um tratamento de sinusite vem antibiótico, vem um corticoide, que é aquele sprayzinho nasal, vem um analgésico, porque tem dor de cabeça, vem talvez um nasoar, que é aquele limpador de nariz, né, para tirar o muco e tudo mais. Juntando tudo isso, você vai pagar ali facilmente entre 250 e 280 reais, dependendo da farmácia. Eh, a gente consegue fazer protocolos, mesmo na crise aguda ali da sinusite, com óleos essenciais que vão ser muito eficientes, por menos de 15 reais. Então, eu pergunto para vocês, por que não testar? Por que não utilizar, né? Porque para mim, por exemplo, há 3 anos atrás, quando eu conheci os óleos essenciais, eu não sabia nem o que que era óleo essencial, eu achava que era um cheirinho, eu achava que, né, era um produto, nem sabia se passava no cabelo, se podia tomar, se passava no corpo, eu não sabia nada. E eu comecei como cliente. E por que que eu trouxe o caso da sinusite? Porque a minha porta de entrada na Doterra foi a sinusite. Eu melhorei muito da minha sinusite, diminuí as minhas crises. Hoje eu quase não tenho sintomas, né? Mas eu faço o uso de protocolos diários para que essa sinusite não venha, e se vier, venha mais branda, não venha com aquelas crises mais agudas, tá? Então, é uma alternativa natural, segura e sem efeitos colaterais. Então, o segundo fato que eu quero trazer para vocês é que os óleos essenciais são mais baratos que os medicamentos de farmácia. Olha isso, que bacana. Acho que está sem som, né? Mas aqui no vídeo vocês podem perceber, a criança está chorando, está bem irritada.
minha mãe, só aproximando, né, o frasco de óleo essencial, com o bebezinho, assim, a gente não passa o óleo essencial, né, a gente só, né, usa ali aromaticamente, pode se passar só na sola do pé, olha como é que ele vai acalmando, ó, ela, né, como é que vai acalmando, ó, é muito bonitinho. Então, gente, é disso que eu falo, né? O óleo essencial puro, ele permite a gente usar com os nossos filhos desde o primeiro dia. Eu tenho uma nenenzinha de 2 meses e desde o primeiro dia de vida eu uso com ela, né? Baixo febre com hortelã-pimenta, que também é um ótimo antipirético, tá? Então, a gente tem aí várias formas de atuar aí com os óleos essenciais. E o terceiro fato é que eles são mais eficientes que os medicamentos de farmácia. Aí você fala assim, não, Juliano, para. Eles são mais baratos, né? Eles são mais eficientes também. Eles são mais eficientes que medicamentos de farmácia, porque eles atuam a nível celular, né? E quando a gente fala de medicamento, antibiótico, anti-inflamatório, analgésicos, principalmente, a gente não necessariamente fala de uso de atuação intracelular. Muitos desses medicamentos não entram na célula. Muitos desses medicamentos, eles entram no nosso corpo, se acumulam no nosso corpo e fazem com que as nossas células, por estarem tão embebidas daquele medicamento, recebam, né, puxem para dentro esse medicamento, que acaba ajudando na cura, né, daquele sintoma, né? Os óleos essenciais não, eles são compostos, né, muito pequenos e quando eles entram no nosso corpo, eles imediatamente penetram na nossa célula. Quando a gente inala, por exemplo, que é uma via fantástica de utilização dos óleos essenciais, em mais ou menos 25 minutos, todas as células do nosso corpo terão compostos daquele óleo que a gente inalou. Então, tanto inalando, quanto usando topicamente, quanto ingerindo, que a Doterra tem o certificado de ingestão, né? É a pioneira mundial de certificado de ingestão. Todas essas formas vão ajudar nesse equilíbrio e nessa atuação mais eficiente, tá? Outra coisa muito bacana dos óleos essenciais é que, às vezes, eu uso o óleo essencial para eh, uma determinada queixa, né? Algum quadro que eu tenha, mas ele é versátil, né? Então ele vai atuar em vários outros pontos que às vezes a gente nem sabe que está tendo problema, tá? Então quando a gente fala o investimento no óleo essencial, vale muito mais a pena porque ele é ramificado, né? Por exemplo, eu uso o hortelã-pimenta, né? Para melhorar a minha dor de cabeça, mas eu tô, por tabela, dando uma ajuda para o meu estômago. Estou dando uma ajuda para o meu foco, para minha concentração, porque é um óleo que ajuda nisso também, né. E nesse slide eu trago o melaleuca. Talvez o melaleuca seja, para mim, um dos óleos mais versáteis que existem, né, porque ele é antifúngico, ele é antibacteriano, ele é antiviral, ele atua ele é um calmante, né, ele atua na pele, em todos os protocolos de pele, de cabelo. Então, o melaleuca é espetacular, é um óleo que vem da Austrália, tá? É um óleo que todo mundo tem que ter em casa, porque às vezes corta, arranha o filho, né? Bate o filho, arranha, corta, pode usar o melaleuca ali. Antigamente a gente usava o mertiolate, o melaleuca ele é o mertiolate natural, tá? Às vezes ele arde um pouquinho, mas não é normal de arder, mas ele realmente é um óleo muito impactante, tá? Eh, e quando esses óleos entram nas células, eles reduzem essas impurezas, né? Combatem vírus, bactérias dentro das células, e depois eles são expelidos de forma natural. Diferentemente dos medicamentos que às vezes ficam acumulados. Às vezes a gente tem realmente corticoides que a gente fica muito inchado, né, quando usa corticoide. Alguns medicamentos a gente tem que ir desmamando aos poucos para não dar nenhum tipo de problema ali no nosso corpo, né? Então, realmente é muito legal quando a gente começa a entender que os óleos essenciais, eles são mais eficientes que os medicamentos de farmácia. Certo, pessoal? Então, passando aqui, a gente vai falar um pouquinho das formas de utilização. E eu quero falar um pouquinho sobre a forma aromática, tá? A forma aromática nada mais é do que quando a gente pinga uma gotinha na mão, como eu estou pingando aqui o lavanda, né? Faço essa fricção e inalo feito uma concha, né? Eu faço esse tipo de protocolo, né? Quando eu estou ali precisando de uma dose de ataque, vamos dizer, o lavanda ele é extremamente ansiolítico, né? Ele é calmante natural. Então, quando eu faço isso,
meu corpo percebe, né, esses compostos, percebem a questão da ansiedade, do combate à ansiedade, e em 20 minutos, 10, 15, 20 minutos, o meu corpo começa a se acalmar, minha mente começa a se acelerar, você começa a ter, um novo padrão de pensamento, né, você começa a ficar mais calmo, realmente é muito legal. Só que quando a gente inala em concha, mais ou menos ali depois de meia hora, 40 minutos, esse efeito vai se, né, vai se findando, porque com 25 minutos estão dentro da nossa célula, depois a célula vai expulsando, né, o óleo vai saindo, vai sendo excretado e não tem mais óleo essencial dentro do corpo. Então o que que acontece? A gente tem uma dificuldade de manter esse, vamos dizer assim, esse ambiente próspero, né, para as nossas células por muito tempo. E aí que entra o nosso difusor, tá? O difusor, que é esse que tem aqui à direita, que é o Pebble, esse é um difusor maravilhoso, ele é pequenininho, ele pega um ambiente de até 30 metros quadrados, e com o difusor, eu consigo estender esse benefício que eu tenho aromático dos óleos essenciais por até 10 horas. Então eu tenho ali, por exemplo, esse difusor ele tem 2, 5 e 10. Então, às vezes, eu posso programar para 2 horas, para 5 horas ou para 10 horas. E aí eu estendo esse benefício não só para mim, como para todo mundo que está no meu ambiente. Às vezes eu estou dentro de uma sala, né, com vários parceiros, vários, colegas de trabalho ou até com meus familiares, e aí com isso eu consigo ter, um benefício muito bacana. Então, a forma aromática ela é muito forte, ela é muito poderosa. O brasileiro ele está acostumado a ingerir, né. Ah, um analgésico só funciona se eu ingerir. Ah, um calmante só funciona se eu ingerir. Não, os óleos essenciais funcionam muito fortemente da forma aromática. E a parte emocional, né, que é uma parte mais da aromaterapia, os óleos essenciais dão toda essa base através, basicamente, da inalação. Tá? Então, inalar óleo essencial é a melhor coisa que tem realmente, tá? Outra forma de utilização é a utilização tópica, que pode ser usada na sola dos pés de crianças, idosos, de adultos. É um local muito propício, né, para absorver todas as propriedades do óleo essencial, mas na nuca também, nos punhos, né, em vários outros lugares também podem ser, passados os óleos essenciais. E aqui a gente fala desses óleos maravilhosos que a gente tem, que é o Deep Blue e o Copaíba, tá? O Deep Blue, ele vem nessa pomada, é uma pomada que já vem com uma cânfora, então ele é excelente para dores, tá? Quando você agrega o Copaíba, que é um óleo brasileiro, altamente anti-inflamatório, você tem um potencial exacerbado dessa mistura, né? E aí você tem realmente uma analgesia local muito interessante, tá? O Copaíba ele pode ser ingerido também, além de ser passado topicamente, e o Deep Blue não pode ser ingerido, ele vem no óleo de 5 ml ou nessa pomada que é fantástica, eu recomendo todos a testarem, se alguém tiver dor, né, a gente até brinca que, dor e querer emagrecer todo mundo quer no Brasil, né, ou você tem dor ou você quer emagrecer ou às vezes os 2. Então tá aí as nossas soluções para ajudar nessas questões aí. E a forma de ingestão é uma forma muito especial da Doterra, porque ela é pioneira nesse segmento. A Doterra tem 15 anos de mercado, é uma empresa americana, e ela tem esse certificado, né, de pureza, permite que muitos óleos possam ser ingeridos, né? E aí o limão, por exemplo, ele vem da casca, né? E ali ele tem um antioxidante puro. Então, quando você toma uma água com uma gota de limão, você está tomando antioxidante puro. A gente sabe que faz muito bem para o nosso corpo, né? Então, antioxidantes, a gente pode misturar em shots para exacerbar aquele potencial do shot. A gente pode botar em sucos, em chás. A gente pode cozinhar com os óleos essenciais. A gente tem aí por volta de 30 óleos essenciais que podem ser servidos ali como tempero, né? Como flavorizantes e assim, gente, fica sensacional, tá? Imagina você cozinhar com tudo natural. Como eu falei, uma gota do óleo essencial de hortelã equivale a 28 xícaras de chá. Então significa que é como se você pegasse muito hortelã, né, quilos de hortelã numa gota e colocasse dentro de uma panela, né, para usar na alimentação. Então é sensacional, tá? Então
testem, utilizem os óleos essenciais também da maneira de ingestão, e aí você abre um leque. E aí eu vou falar um pouquinho do limão e da tangerina da forma, do grau terapêutico. Quando você ingere o limão, você está usando o limão, os antioxidantes, basicamente para ajudar naquela limpeza do corpo, do detox, né. Então tanto o limão quanto a tangerina atuam nessa gordura visceral, né, na gordura que está presa ali nos órgãos, que é a gordura mais difícil de sair, né. Então ajuda o seu corpo a desinflamar, diminui a oxidação do corpo, liberando esses radicais livres, né, eliminando esses radicais livres do corpo e ajuda no emagrecimento por consequência, tá. Então limão e tangerina são alguns dos óleos cítricos que a gente tem, acho que a gente tem mais de 10 óleos cítricos, tá, mas que podem, ajudar muito nessas questões que a gente tem aí. Tá bom, pessoal? E aí vamos conhecer um pouquinho a doTERRA, tá? Eu estou falando doTERRA, doTERRA, doTERRA. O que que é a doTERRA, né? A doTERRA é uma empresa de 15 anos de mercado. Ela tem uma missão, né, que surgiu com o propósito de procurar os melhores óleos essenciais do mundo. A gente não tem óleos essenciais 100% puros que venham das melhores áreas das plantas. Por exemplo, a lavanda vem da Bulgária, o hortelã vem dos Estados Unidos, a copaíba vem do Brasil, né, da Amazônia. O óleo de limão que eu mostrei vem da Sicília. Então, o que que a doTERRA faz? Ela não planta as plantas localmente e faz os óleos essenciais como a grande maioria faz, ela vai buscar, dentro dessas áreas mais prósperas, já os agricultores que fazem essas extrações de uma forma com qualidade lá em cima, e a doTERRA faz vamos dizer assim, essa parceria, né, levando todo essa tecnologia e essa forma de plantar, de extrair, enviar os óleos, né, de invasar, toda essa parte tecnológica, a doTERRA proporciona, né, para esses agricultores, levando também muito desenvolvimento para a região, escolas, hospitais, odontologia, tudo isso dentro de um sistema de coimpacto. Vou falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Então a doTERRA ela tem esses 3 pilares, que é a Healing Hands, que é a nossa fundação, que devolve para a sociedade tudo que a doTERRA produz, né, de ganho financeiro, né, através de uma consciência social importante, né. Hoje é uma empresa realmente que atua muito no mercado e ajuda muito as comunidades. Atua também na exclusividade, então quando a gente faz a parceria local com esses agricultores, a gente detém aquela exclusividade daquela área, né. E aí a gente tem também uma vantagem competitiva em cima da concorrência. E isso tudo só é possível através desse controle de qualidade, que é o CPTG, né, Certificado de Pureza Testado e Garantido, a qualidade que o óleo essencial da doTERRA tem, o grau terapêutico que ele proporciona, que é muito maior do que a concorrência, favorece todo esse sistema acontecer. A doTERRA, para vocês entenderem, ela é líder global. Ela, de cada 10 óleos que é vendido no mundo, 6 óleos são da doTERRA, né. Então ela tem uma vantagem competitiva em relação à concorrência gigantesca. E aí a gente fala um pouquinho da Healing Hands, são 1.477 projetos humanitários em 108 países, olha a magnitude que é essa fundação. E a gente conseguiu ali para essas áreas de refugiados ali da guerra da Ucrânia, 1,2 milhões já de dólares, para ajudar ali com os refugiados, através de um programa que chama DEMET. Então, todos nós que somos consultores da doTERRA, podemos fazer um programa através de alguma organização, alguma ONG, enviar para a doTERRA, e a doTERRA vai colocar no site da Healing Hands um crowdfunding. Então imagina que ela conseguiu arrecadar US$ 20.000, e aí ela vai transferir esses US$ 20.000 para essa organização que a gente está intermediando, mas ela vai dobrar. Então a doTERRA sempre dobra o que foi arrecadado, tá? Então a Healing Hands ela exerce hoje um papel fundamental, principalmente em áreas de desastre. Bom, falando do coimpacto, que é da exclusividade, a gente tem 263 óleos essenciais e ingredientes colhidos na fonte. Então, o que eu falei lá da qualidade, né, dessa expansão,
né, de técnica e de busca pelo melhor, né, pelo mais puro, pelo mais concentrado. Então, 47 países hoje já são fontes de óleos essenciais, né, puros. São mais de 360 mil empregos nessas áreas e, juntando as famílias e as vidas impactadas nessas áreas, são mais de 1.400.000 pessoas, tá? Então, esse vídeo que vocês estão vendo é um vídeo do Quênia, onde tem mais de 15 óleos essenciais que vêm para a gente, né? Onde a Doterra vai ali na plantação mesmo, ela faz a pesagem e automaticamente ela já faz a transferência de dinheiro para aquela comunidade, né? Então, assim, é bem sério esse trabalho de co-impacto, né? Eles preservam muito essas comunidades. E aí está o nosso mapa botânico, esse mapa botânico de 47 países, da onde que vem, né, os óleos essenciais. Por exemplo, ó, do Brasil vem a clementina, copaíba, o limão Tahiti, a mandarina verde, vermelha e amarela, a laranja, tangerina e o tonka bean, que a gente não tem ainda comercialmente falando, mas ele faz parte de alguns blends, né? É um ingrediente. Então, a gente tem isso em 47 países, tá? E essa área de co-impacto são as áreas roxinhas, tá? São as áreas mais pobres do mundo, em que o foco do co-impacto está mais designado ali, certo? E para falar da qualidade do CPTG, o que é o CPTG? São 8 testes, tá? 8 testes, onde eles são repetidos em cada fase. Por exemplo, foi colhido lá, foi feita a destilação, é feito o teste. Depois foi mandado para os Estados Unidos, né? Porque tudo é mandado para os Estados Unidos por enquanto. E de lá eles fazem novos testes, o invase desses óleos essenciais e a exportação para mais de 108 países, 158 países, tá? E a gente, né, recebe esses óleos essenciais aqui no Brasil. Então, nessa produção toda, nessa cadeia toda, mais de 50 testes físicos e químicos são feitos, né? A concorrência faz quantos? Um teste, que é o cromatografia. Os outros testes não são feitos. Lembrando que a Doterra tem um laboratório padrão ouro, nível mundial. Então, se você perguntar em todas as universidades, em todos os locais que trabalham com plantas aromáticas, aonde que tem o melhor laboratório de plantas aromáticas, os 10 melhores estão nos Estados Unidos e o da Doterra é disparado o melhor, tá bom? E olha só por que é importante o trabalho que a Doterra faz, né? Nos Estados Unidos, 80% dos óleos são adulterados. Na Austrália, 100%. No Japão, 71%. Taiwan, 80%. Índia, 100%. Europa, 70%. E no Brasil, 100%. Então, a gente brinca, né, que a gente não tem concorrência, mas a verdade é que o brasileiro está começando a conhecer óleo essencial de verdade, de grau terapêutico, com a Doterra. Nesses últimos 5 anos que a Doterra já está no Brasil e a gente está fazendo esse trabalho de expansão. Então, esse é o trabalho da Doterra. Tá bom, pessoal? Bom, acho que deu para ficar um pouco claro que a gente trabalha com um produto premium, né? Um produto de ponta. É um produto que traz resultados muito impactantes. Então, por isso que eu falo, não perca a oportunidade de experimentar o produto, né? De dar esse passo, de melhorar a vida, sua vida, a vida da família, com essas soluções naturais, essa tecnologia da natureza. E aí é o seguinte, quando a gente sai do nosso dia a dia e a gente pensa assim, poxa, eu quero ter uma vida abundante, eu quero ter uma vida diferenciada, né? E às vezes a gente é preso dentro de um sistema, né? Às vezes a gente é preso dentro de um sistema, dentro do emprego, dentro de um sistema dentro da família, né? Porque às vezes, sei lá, você já tem filhos, e você não consegue mais, dentro da sua capacidade financeira, dar uma melhor condição para os filhos ou para o casal, né, ou para você. Então, isso tudo a gente pergunta, né? Será que vocês estão preparados para essa vida abundante, essa liberdade financeira? Ah, eu ganho meu salário, eu aplico, né? Eu invisto, tal. Ok, já é um caminho, mas será que existem outros caminhos para gerar essa liberdade, para gerar essa riqueza, né? Eu costumo falar muito nos meus treinamentos que a gente trabalha de 8 às 18 para pagar conta e normalmente o que a gente tem de extra, né?
para buscar os nossos sonhos e liberdades, é o que a gente faz nas horas extras, né? Após as 18 e fim de semana. Então, se a gente tem, por exemplo, um salário muito bom e que a gente fica ali só curtindo a vida, pode chegar um momento que isso cessa, né? Que toda essa abundância cesse e a gente cai num período de realmente de encolhimento financeiro, né? E eu quero compartilhar essa historinha, porque essa historinha, 3 anos atrás, fez me fez pensar em muitas coisas, né? Imagina esse rapaz da esquerda, né? Esse senhor que carrega baldes, né? Ele está carregando balde, todo dia ele vai pegar um balde no córrego e leva os baldes para a comunidade dele. Então ele consegue carregar quantos baldes ali? Meia dúzia de baldes, né? Sei lá, às vezes 8. Então ele vai, faz o trajeto para ir pegar água e voltar. Ir pegar água e voltar. Então ele consegue fazer esse trajeto quantas vezes por dia? 2, 3, 4 vezes? A gente tem um limite de tempo. A gente tem um limite de tempo, que é 18 horas ou 16 horas, para quem dorme bem. E aí, esse senhor, ele também tinha um limite de tempo, porque quando escurecia, ele não podia mais fazer o trabalho. E aí, ele passou muitos e muitos anos nessa pegada de levar balde, trazer balde, levar balde e trazer o balde para a comunidade. Até que um certo dia, ele começou a se sentir cansado. E ele começou a pensar: como seria se eu fizesse uma estrutura que eu conseguisse puxar essa água desse córrego diretamente para a comunidade? Além de mim, toda a comunidade poderia ser beneficiada dessa minha estrutura, né? E aí ele começou, a passos bem pequenos, a construir uma adutora, porque ele também não tinha muito lastro financeiro. Então, o que que aconteceu? Ele, aos poucos, ele foi usando ali aquele tempo extra dele, ele foi usando, trabalhava normalmente com os baldes, mas o tempo extra dele, ele começou a fazer a adutora dele. Ele começou a construir esse encanamento para que no futuro ele pudesse conectar essa água do córrego para a torneira da comunidade. E depois de muitos anos, ele conseguiu fazer essa conexão. Quando ele abriu a torneira, toda a comunidade se beneficiou disso e ele se beneficiou como? Financeiramente, porque ele cobrou uma taxa de todo mundo que tinha água, porque o sistema era dele. O que que eu parei para pensar, o que que eu raciocinei alguns anos atrás sobre essa história, né? Eh, o tempo extra que a gente tem na nossa vida, a gente pode estar construindo algo, não necessariamente colocando nosso dinheiro para render e esperando. Não, a gente pode estar produzindo e levando uma oportunidade de crescimento para as pessoas próximas, para as pessoas que estão precisando perto da gente também, como esse rapaz fez a adutora para levar a água, né? Então, esse caminho ele é o caminho da doterra, né? E eu acho que depois de um tempo é que eu fui entender isso, que como isso parece a doterra, né? A doterra é exatamente esse bem coletivo, né? E aí eu pergunto para vocês, olha só, muitas pessoas passam a vida toda trocando horas por dinheiro e perdem o seu senso de propósito ou de realização. Sabe quando a gente é jovem e a gente tem os nossos sonhos, e aí, às vezes, os sonhos parecem ser sonhos muito grandes, e às vezes fala assim: poxa, será que eu vou realizar? Mas você acredita naquilo. E à medida que você casa, né, que você tem filhos, não estou falando que isso é ruim, tá, gente? Mas é porque, às vezes, as prioridades mudam, né? O seu propósito de vida muda, né? O seu senso de realização também muda. Só que depois de um tempo você para pensar, você fala: poxa, eu reduzi o meu sonho, eu diminuí o meu sonho, eu engavetei o meu sonho e hoje eu estou colhendo esse fruto. Não estou tão feliz porque, poxa, eu queria realizar isso. E às vezes, dentro de um sistema que você já está envolvido, talvez você não consiga vislumbrar isso mais. Quando a Terra, qualquer pessoa pode optar por criar tempo. O que que eu quero dizer com isso, pessoal? Que se você tirar 1 hora por dia, 1 hora e meia, 2 horas por dia ou 5 horas por semana,
você consegue construir o negócio doTERRA, essa adutora. Você começa a construir essa adutora, que na verdade é uma construção para o futuro. Não existe nada de enriquecimento, rápido, sabe. Não, isso aqui é um trabalho sério, feito ao longo do tempo, para que daqui a 2, 3, 5 anos a gente esteja com uma renda residual muito legal, tá. Então qualquer pessoa pode optar por criar tempo, energia e liberdade financeira ao construir uma adutora de renda residual duradoura. Então isso é doTERRA, tá. Essa é a visão de doTERRA, construção de uma adutora. E aí eu pergunto para vocês também, não precisa me responder, tá, pessoal, só para vocês fazerem essa reflexão. Aonde que vocês estão hoje? Vocês estão transportando baldes? O que que significa transportar baldes? Vamos lá, trocar horas por dinheiro. Então você precisa fazer um trabalho para ganhar dinheiro, certo? É a que a gente chama de renda ativa. Ou então eu sou empregado de alguém, funcionário de alguém, ou do governo ou privado. Então eu preciso estar ali trabalhando, trocando aquelas horas pelo dinheiro que eu vou receber, que é o salário. E está tudo bem, só estou fazendo uma reflexão. Eu tenho progresso e ganhos limitados. Quando você está dentro de um sistema que às vezes te limita, às vezes, não é sempre, você chega com aquela sensação assim, passou 20 anos, aí você pensa assim: "Nossa, eu não vivi 20 anos, mas talvez eu tenha vivido 20 vezes um ano, é o mesmo ano 20 vezes". E aí você fala para você para para pensar, fala: "Eu posso mais". Eu ainda estou novo, eu ainda consigo, ainda tenho energia. É isso que, né, essa reflexão que fica. A gente quando tem um sistema, está envolvido em um sistema, que normalmente é o sistema de outras pessoas, a gente tem uma liberdade limitada de tempo. Então fala assim, eu posso terça-feira à tarde assistir o filme da Barbie? Provavelmente não. Eu posso, mas algumas pessoas dentro da doTERRA não podem. E a grande maioria dos brasileiros não podem, porque estão presos dentro de um sistema, né. Então o sábado e o domingo é feito para descansar, sexta é sextou, é feito para, curtir, segunda-feira é o pior dia da semana. Então isso é um padrão, que não é real, né, isso não é real, isso é uma coisa que a gente colocou dentro de uma engrenagem, e que a gente vive aquilo sem parar para pensar muito, né. E normalmente quem transporta balde, constrói o sonho dos outros. Aquele rapazinho que carregava balde, talvez ele dava 2 baldes, 3 baldes para uma pessoa que estava tendo fazia um empreendimento, sei lá, fazia bolo, e ganhava muito mais do que ele, ou tinha uma padaria, vendia pão, e ganhava muito mais do que ele. Então, dentro de um sistema, normalmente, quando a gente é funcionário ou empregado, a gente ganha muito menos do que os nossos patrões, os nossos chefes, os donos das empresas. Então, talvez o transportar balde é essa questão que eu quero levantar com vocês. Quando a gente constrói uma adutora, a gente consegue construir ao longo do tempo uma renda residual real e duradoura. E na doTERRA é literal, tá, gente? É real e duradoura, porque é uma empresa jovem, mais de 15 anos, mas é uma empresa extremamente forte financeiramente, não tem dívidas e nunca teve, desde o início, né. Então uma empresa que foi criada, e hoje a estrutura da doTERRA é tão impressionante, que ela foi criada para durar gerações, né. Então essa renda residual é uma renda real e duradoura, tá. Sem limite de progresso de ganhos, você não tem limitação, você pode, entrar num ciclo, depois que você finalizou esse ciclo, abrir outro ciclo, e outro ciclo, vai da sua energia, né, e de quantas pessoas você quer impactar. Uma coisa muito interessante, liberdade para escolher os seus horários. Por que que é possível trabalhar com a doTERRA, né, fazer um negócio com a doTERRA, nos horários extras, né, na sua hora vaga? Porque você não precisa de muito tempo, você só precisa de foco, você só precisa de concentrar nas suas energias naquilo que precisa ser feito. E você, com certeza, daqui a algum tempo, você já vai começar a colher os frutos dessa renda residual. E existe uma grande coisa, né, desengavetar os sonhos, que eu falei lá no início. Se você conseguir desengavetar os sonhos e proporcionar para você e para sua família, para seus filhos, algo melhor,
com certeza tudo vale a pena, tá? E principalmente um trabalho tão bonito como é o da Doterra, certo? Vamos lá, e agora eu quero mostrar para vocês por que fazer uma parceria com a Doterra. E aqui eu quero dar uma conotação, é o negócio da Doterra é como se fosse uma franquia, tá, gente? É como se fosse uma franquia pessoal. É um pouco diferente das vendas diretas que a gente vê por aí. É uma franquia pessoal. Então, você precisa entender por que eu vou abrir essa franquia. Por que eu vou dar esse passo de abrir essa franquia? Vamos lá, olha só. A gente tem um impressionante índice de recompra de 65%. O que é esse índice de recompra? De cada 10 clientes que a gente traz para a Doterra, entre 6 e 7 vão recomprar pelo menos de 3 em 3 meses. E isso é absurdo. No mercado de venda direta, nível mundial, é a maior disparada, é uma empresa que tem a maior taxa de recompra do mercado. Tá? Então, isso significa o quê? Que toda vez que seu cliente comprar, você vai ganhar uma comissão. E aí, você não precisa intermediar, porque você cadastrou a pessoa, ela se tornou um cadastro seu, e essa pessoa ela vai comprar diretamente no site. E aí ela, imagina, ela mudou para Portugal. Ela vai entrar lá, vai comprar lá e você vai receber aqui. Então é um negócio globalizado e de extrema recorrência. Por que que esse produto é de recorrência, pessoal? Porque ele se torna um produto de primeira necessidade. Olha só, pensem comigo. Você tem insônia, você tem 10 anos que você dorme mal. Se você usar o óleo de lavanda, um exemplo, tem vários óleos para melhorar o sono. Usei o óleo de lavanda e melhorei meu sono em 30%, qual é a chance de você parar de usar esse óleo essencial? Quase zero. Então significa que se eu usei aquele óleo essencial e melhorou 30%, se eu agregar outras estratégias, pode ser que eu durma melhor a noite inteira. E isso é real, é exatamente isso que acontece. A gente melhora muito a vida das pessoas na questão emocional, né? A grande parte dos problemas de sono são problemas emocionais. E aí a gente foca muito nisso, nesse equilíbrio desses sistemas para que melhore o sono, para que você tenha mais qualidade de digestão, melhor qualidade de respiração. Então a gente tem óleos essenciais para os 15 sistemas do corpo humano, para os 14 físicos e para o sistema emocional, que a gente bota como 15º, tá? Então ele se torna produto de primeira necessidade. Eu vejo, por exemplo, na minha casa, quando, por exemplo, o melaleuca está tipo, faltando 2 terços para acabar, a minha esposa já vira para mim e fala assim: já pede outro melaleuca, porque eu não posso ficar sem. Eu já tenho óleos, por exemplo, eu uso muito na culinária. Eu tenho óleos que chega na metade, eu já faço o pedido, para que eu não fique sem aquilo na cozinha. O shotzinho de manhã com o limão siciliano, né? Uso a pasta de dente que é com canela e cravo. Tudo isso natural, 100% natural, sem efeito colateral. Olha que delícia, né? Bom, a Doterra já tem clientes cadastrados em 158 países e 65 países oficialmente abertos. Significa que nós conseguimos fazer negócio em 158 países. Mas, basicamente, esses 65 países já oficiais facilitam o nosso negócio, porque eu ganho um link, né? Quando eu me cadastro como consultor, eu ganho um link. E esse link eu posso disparar para esses 65 países. E essas pessoas podem comprar nos países que elas moram e eu vou ganhar esse residual aqui, essa comissão e esse resíduo aqui no Brasil. Se eu mudar, por exemplo, para os Estados Unidos, eu vou continuar ganhando em dólar lá. Se eu for para a Europa, em euros na Europa. Então, é um negócio muito bacana que vale a pena a gente construir no médio e longo prazo. E outra coisa, já tem 25 escritórios. O Brasil tem uma sede fantástica em Alphaville, São Paulo, tá? E já são 25 países com escritórios oficiais da Doterra, tá? A Doterra hoje nos Estados Unidos é a maior empresa de venda direta. Já passou todas as outras empresas, tá? E agora eu quero contar para vocês o que vai acontecer no Brasil, chegando já na reta final aqui da nossa apresentação. O Brasil, gente, é a menina dos olhos da Doterra. O crescimento dos 5 primeiros anos do Brasil é maior do que os 5 primeiros anos quando a Doterra se iniciou lá nos Estados Unidos. É impressionante. Então, isso trouxe realmente um impacto, né, muito grande para a Doterra. Olha o que a gente já tem de estrutura em 5 anos de Brasil. A gente já tem 3 centros de distribuição,
São Paulo, Maranhão e Paraná. E a gente já tem 4 casas doTERRA, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e Belo Horizonte, tá? São casas que abrigam, né, um showroom, onde as pessoas vão conhecer os produtos, e algumas salas de treinamento para as equipes treinarem, palestrarem sobre saúde, levarem os clientes, né, para conversar sobre saúde e bem-estar. Então, isso é muito legal. O nosso parceiro logístico no Brasil é a Azul. A Azul adora trabalhar com a doTERRA, porque, assim, é muito lucrativo para a Azul, né? E a Azul é realmente uma parceira que facilita a nossa distribuição. Por exemplo, nas capitais, se eu, por exemplo, fizer um pedido com Pix ou com cartão de crédito, provavelmente em 2 dias está chegando o meu pedido em casa. Olha que legal, né? Então, essa logística é muito impactante dentro da doTERRA. Olha só, em 2022, o faturamento global da doTERRA, 2,08 bilhões de dólares. No Brasil, foram só 100 milhões de dólares, tá? Isso significa mais ou menos 600 milhões de reais, uma média de 50 milhões de reais por mês. Então, hoje, no Brasil, a média é entre 50 e 55 milhões de reais de produção no Brasil. Nesse mapa aí, nesse gráfico, o Brasil tem 5% do mercado doTERRA, tá? Estados Unidos 37, China 15. Olha em 2024. 2024 o Brasil já vai ter crescido para 9%. Essa projeção é uma projeção que agora na convenção eles bateram muito em cima disso. Então você tem, por exemplo, um faturamento de 2,3 bilhões de dólares já em 2024 e nós vamos dobrar, vamos para mais de 100 milhões mensais, tá? De faturamento, indo para 9%. Agora, olha o que vai acontecer até 2030. O Brasil vai se tornar, junto com a China, o segundo maior país de doTERRA, tá? E aí, isso com um faturamento de 6,5 bilhões de dólares, faturamento global, e no Brasil a gente vai ter, o que a gente fatura hoje, a gente vai multiplicar por quase 10 vezes. A gente vai para 450 milhões de reais por mês. Isso significa, para quem está assistindo isso e está fazendo uma análise do negócio, isso significa que o negócio ainda nem começou, significa que nós somos pioneiros e significa que boa parte desses 446 milhões de faturamentos mensais virão para o nosso guarda-chuva, virão para a nossa empresa, para a nossa franquia pessoal. Por isso a importância dessa expansão que a gente tem feito, porque os próximos 3, 4 anos definirão os próximos 50, 60, 100 anos de doTERRA no Brasil. Então, esse nosso trabalho é importante. E o que vai render para a gente como retorno financeiro? Eu não consigo nem imaginar. Hoje tem pessoas no Brasil que já faturam mais de 1 milhão com doTERRA mensal, muitas pessoas faturam mais de 500 mil. A gente tem mais de 500 pessoas hoje em cargos de diamante acima, que é uma média de 35 mil reais, acima de 35 mil reais. Então, mais de 500 pessoas aí, né, em 5 anos, a gente tem uma previsão muito legal para frente, tá? Aqui vai ser a nossa fábrica. A doTERRA vai abrir a primeira fábrica fora dos Estados Unidos, no Brasil, em Joinville. Quando é que vai inaugurar essa fábrica? Agora em agosto, próximo dia 22. Então, faltam aí 12 dias, 15 dias para abrir a nossa fábrica no Brasil. Está pronta. Essa fábrica foi construída em 1 ano com um investimento de 50 milhões de reais. Tá? Então, a capacidade dessa fábrica, 100 milhões de unidades por ano. Hoje, a gente, no ano, de 10 a 12 milhões a gente precisa no Brasil. Então, ou seja, a fábrica já está aí com uma capacidade para 9 vezes maior do que a gente tem hoje. Uma área construída de 7 mil metros quadrados, 50 milhões de investimento. Os envases vão ser feitos no Brasil. Lembra que eu falei que todos os óleos são mandados para os Estados Unidos, envasados lá e distribuídos para o mundo? O Brasil vai também fazer isso. Todos os óleos vão vir para cá e o Brasil vai fazer essa distribuição junto com os Estados Unidos. Então, nós seremos também exportadores de óleos essenciais, fora o trabalho sensacional que a doTERRA vai fazer do laboratório CPTG vindo para o Brasil para fazer toda essa, vamos dizer assim, esse trabalho com a flora, né, brasileira,
trazendo esse bioma fantástico que a gente tem para dentro desses frascos para a gente poder usar, tá? Então, aqui também vai ter as aplicações dos blends. Vocês vão entender mais para frente os blends, tá? E olha só, aqui eu vou passar bem rápido, mas eu quero que vocês vejam, tenham uma visão de crescimento, tá? Eh, Cada óleo comprado, cada produto comprado na Doterra gera uma pontuação. E essa pontuação, à medida que ela vai crescendo, né? Então, por exemplo, eu trouxe 20 clientes para a Doterra. Esses 20 clientes compraram, sei lá, 20 pontos, 100 pontos, 1000 pontos. Toda essa pontuação, ela conta para mim. E ela conta para mim, à medida que for crescendo, que eu vou tendo mais clientes, essa pontuação vai crescendo, vai aumentando, e eu vou subindo nesses cargos, tá? Então, o que me faz sair do zero e chegar ao topo da Doterra? Parceiros de negócio, tá? Eu vou ter muitos clientes. Um dado que eu não falei para vocês, 85% de toda a nossa rede, que hoje já está beirando aí os 15 milhões de pessoas no mundo, tá? 85% são clientes, de clientes, tá? E 15% de consultores. Então, significa que a gente sempre vai ter muito mais clientes do que consultores, parceiros. Então, nessa caminhada até o topo, a gente vai ter muitos clientes e apenas 6 parceiros. É fácil de achar 6 parceiros comprometidos? 6 franquias pessoais? Não é fácil, mas é muito mais fácil do que você montar um negócio, uma franquia, sei lá, comprar uma franquia, desenvolver, esperar 3, 4 anos para ter um retorno, tá? Basta a gente saber como trabalhar. Então o nosso time, né, o time Essence, que estou eu, a Natália, a Andresa e muitas outras pessoas, o nosso time ele está disponível para pegar na mão de quem quer fazer esse trabalho. Seja tempo parcial, seja tempo total, seja sem tempo, porque tem muita gente sem tempo e que consegue fazer também, a gente pega na mão. Para quê? Para ensinar essas pessoas que vão vir também através de vocês a fazerem os negócios, para que a gente tenha esse crescimento até o topo, tá? Então, o topo da Doterra, eu diria que a partir da metade do trabalho com a Doterra já é o topo, né? Porque você tem ali no nível de Gold, Platinum, faturamentos entre 15 a 30 mil reais. E isso, gente, dá para construir em 2 anos, 1 ano e meio, em tempo parcial, tá? Basta entender como funciona, basta se dedicar e, obviamente, que o nosso know-how vai facilitar muito esse start de vocês, tá bom? E aí, agora vocês devem estar perguntando, beleza, eu achei muito legal, mas como é que eu abro esse meu negócio? Como abrir seu negócio com potencial milionário, cuidando da saúde de maneira natural? Eu pergunto para vocês, quanto custa, né, fazer um negócio hoje no Brasil? Quanto custa uma franquia? Eu vou botar assim, vamos botar 30 mil reais. É fácil ganhar 30 mil reais com uma franquia no Brasil hoje? Eu trabalhei com franquia quase 4 anos. Não é fácil. 30 mil líquido? Não é fácil. É muito difícil. E para você ter um rendimento de 30 mil reais líquido no seu negócio, seu investimento talvez passe de 1 milhão. E o seu dinheiro fica engessado talvez por 3 ou 4 anos para você começar a ter esse payback, né? Ter esse negócio virado, vamos dizer assim. Então, eu quando comecei a Doterra há 3 anos atrás, eu gastei 3 mil reais. Quando eu abri a franquia da Aqualive aqui em Brasília, eu gastei 450 mil. E hoje eu ganho muito mais com a Doterra do que eu ganhei nos meus melhores momentos com a franquia. Então, o que eu estou dizendo é que é um negócio extremamente inteligente, que todo mundo consegue fazer se quiser, tá? E aí eu quero, para a gente finalizar, mostrar para vocês o seguinte, que o sucesso na Doterra ele é simples. Porque para mudar vidas, concentre-se em construir o quê? A sua adutora. Então, quando você entra no trabalho com a Doterra, você está construindo sua empresa. Sua empresa vai ser uma adutora que vai levar muita e muita prosperidade para muitas pessoas e muita saúde e bem-estar para outras. Quanto mais você puser na sua adutora, quanto mais energia você colocar na sua adutora, mais você vai receber. Tem gente que quer uma adutora de, sei lá, 5 mil reais, como uma renda extra, e está tudo certo. A gente vai ajudar a construir isso. Tá? Mas para melhores resultados, a gente precisa abrir a torneira. A gente precisa construir. Para quem quer chegar no topo, precisa construir esse encanamento e abrir a torneira
para essa prosperidade jorrar, para essa renda residual jorrar e muita gente se beneficiar disso. Então, o primeiro passo, pessoal, é usar os produtos da Doterra. Se vocês não tiverem o produto em casa, se vocês não comprarem o produto, não chegar um kit na casa de vocês não vão saber o que é Doterra. E provavelmente vocês vão falar assim: ah, esse negócio não é para mim. Como eu falei, eu há 3 anos e meio atrás, eu fui apresentado a Doterra, eu falei, não quero. Depois de 6 meses, eu me abri para o negócio por causa da minha sinusite. Então, por que não se abrir agora? Tá? Então, o primeiro passo é usar os produtos da Doterra. Se não chegar um kit na sua casa, você começar a usar na gastronomia, né, na sua culinária, né, no seu dia a dia de saúde, nos materiais de limpeza dentro de casa, você não vai saber o que eu estou falando. Aí você vai passar essa oportunidade, certo? Quando você entende isso, você começa naturalmente a compartilhar com as pessoas. Compartilha com a esposa ou com o marido, compartilha com os filhos, com os vizinhos, compartilha com a família, com os amigos. Olha só, você vai começando a compartilhar. Porque assim, você vai sentar na mesa de um restaurante com uma pessoa, aí a pessoa vai virar para você e vai falar assim: eu não durmo direito. E você também não dorme direito, mas você está dormindo bem. O que você vai falar para a pessoa? Poxa, eu usei óleo essencial e funcionou comigo. Por que você não testa? Esse é o discurso. E com isso você vai angariando os seus primeiros clientes, os clientes vão virando. Às vezes alguém vai falar assim, cara, eu também tenho vontade de ganhar dinheiro com isso. E eu começo a compartilhar com a lista quente da pessoa e por aí vai. E é organicamente crescendo. Você não consegue mais segurar esse crescimento, essa expansão. Né? Existe um ponto que desbloqueia e que a coisa cresce absurdamente. Tá? E quando você começa a desenvolver o negócio, você começa o quê? Ter consultores, e aí você vai começar a ensinar as pessoas a trabalharem, que é onde a gente está hoje. A gente já está ensinando as pessoas a trabalharem, tá? E elas vão chegar muito mais rápido do que a gente, porque no início eu tive certa dificuldade, porque eu não tive com quem aprender. Eu aprendi praticamente sozinho, né? A pessoa que me trouxe para a Doterra não trabalha hoje com a Doterra. Então, hoje é muito mais fácil para quem está entrando e quer trabalhar de verdade, quer construir essa renda residual, certo? Então, olha só, esse foi o kit que eu comecei, soluções naturais, tá? Eu gastei, na época, R$ 3.000, continua o mesmo preço, tá? Aí, 2.900 e pouco, 3 parcelas de 999. Cara, esse kit, você fala assim, poxa, mas R$ 3.000, R$ 3.000, gente, hoje é 1/3 de um iPhone. E esse kit, ele vai melhorar muito tudo na sua casa. O difusor, tem 22 óleos, tem o gel carreador, né, a pomada carreadora, o óleo de coco para você usar na sua pele, tem a pomada de Deep Blue que eu falei, tem as balinhas para garganta, para sistema respiratório, que as balas da Doterra não são balas para você chupar, são balas de grau terapêutico, tá? Você tem o multivitamínico, você ganha difusor, esse difusor maravilhoso que eu falei, você ganha difusor. Então, esse kit, ele vale muito, muito a pena. Se você for colocar no papel, cada óleo individual desse aí, a conta vai para mais de R$ 5.000. Então, é uma oportunidade da pessoa, né, se cadastrar na Doterra, primeiramente como cliente ou como já consultor para trabalhar com esse kit maravilhoso, tá bom? Outro kit, que é um kit também muito bom, custo-benefício muito bom, é o kit Soluções Naturais. Desculpa, kit essencial para o lar, aqui tá errado. Esse kit é essencial para o lar. São os 12 principais óleos da Doterra e você ainda ganha a pomada e o difusor, tá? Esse kit ele sai quase R$ 3.000 e para quem se cadastrar como cliente ou consultor, você consegue fazer por 3 de 547, tá? Esses óleos que vem nesse kit são óleos de 15 ml. 15 ml são 300 gotas. E eu falei o seguinte, para resolver uma questão é 1, 2 gotas, máximo 3. Estou falando de 300 gotas, você vai usar 100 dias se você usar 3 gotas por dia, certo? Então é muito produto e você vai começar a fazer tudo na sua casa com esses produtos, porque a gente tem protocolos para tudo. A gente vai conseguir ajudar vocês no que vocês precisarem. E a gente tem os mesmos 12 óleos de 5 ml, tá? Nesse você não ganha difusor, então você não tem a parte aromática completa, que eu julgo extremamente importante, tá? Então, se eu tivesse que indicar, eu indicaria esse, essencial para o lar, como o melhor kit para se iniciar, né? De modo geral, e obviamente que se você tiver condições, nem pestaneja.
esse kit de soluções naturais é indiscutivelmente o melhor para você começar.